Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos continuar a resolução da prova de Marília do ano de 2021 da Banca Vunesp. Dessa vez, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou resolver duas questões no mesmo vídeo. Por quê? Porque são duas questões sobre o mesmo assunto, para que a gente não fique tão repetitivo. São duas questões sobre Covid-19. Vem comigo! A reorganização das jornadas presenciais dos trabalhadores nas empresas, com mudanças de horário e diminuição da duração, têm sido adotadas por várias empresas no contexto da pandemia de Covid-19. Trata-se de uma medida que deve contemplar trabalhadores do setor industrial, mas não o setor de serviços. B. Inócua para a prevenção de adoecimento pelo SARS-CoV-2 que visa a diminuição de exposição ao SARS-CoV-2, inadequada para os profissionais do setor da saúde, que, aliada ao uso de máscara, garante a prevenção de adoecimento. Pessoal, me acompanha. Eu vou trazer para vocês alguns pontos importantes sobre a Covid-19 que tem caído em concurso público. Aí nós voltamos para a resolução da questão 4 e eu te apresento a questão 5. Ok? Vamos lá. A gente tem que lembrar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos casos de Covid-19 são assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, tem nenhum sintoma ou pouco sintoma. 20% deles requerem atendimento hospitalar e 5% necessitam de suporte ventilatório. Importante guardar esses números. Existem dois documentos que são super importantes quando a gente fala de Covid-19. Um deles é o CDC, que é do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Se a gente pegar os documentos que a gente tem aqui no Brasil, eles vão fazer muita referência a esse CDC. E no Brasil, o documento que a gente tem mais importante, ao meu ver, sobre a Covid-19 é a nota técnica número 4. Ela começou a ser lançada lá no início da pandemia, tá? Tanto que ela é nota técnica número 4 de 2020. Mas é um documento muito completo que vem sofrendo constantes atualizações. E a última atualização que a gente tem é a atualização número 6, do dia 25 de fevereiro de 2021. É um documento produzido pela Anvisa, é um documento federal que vale para toda a União, porque depois a gente tem documentos referentes aos estados, tá? Mas esse é um documento da União. E toda vez que são feitas novas atualizações, é interessante que eles deixam grifado de cinza no documento para a gente saber que agora, depois da última atualização, foram inseridas essas informações. Quem não leu ainda, quem não teve acesso a esse documento, leiam. Não é só importante para concurso público, é também importante para a nossa prática clínica, porque ele vai falar de tudo que está relacionado à Covid-19 na área de saúde. Pessoal, o documento todo, ele tem por volta de, se eu não me engano, é 118 ou 120 páginas, né? Vai aumentando a cada atualização. E no final do ano de 2020, em novembro, junto com uma das atualizações, foi inserido o anexo 4. E esse anexo é super importante para a gente, porque ele vai falar das medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, na assistência odontológica. Então, para quem não quer ler todo o documento, leia pelo menos o anexo 4, que é super importante. Ok? Pessoal, a gente tem visto que tem aumentado o número de questões em concurso público sobre Covid-19 e essa tendência vai continuar. E esse é um documento super importante que oferece para a gente informações seguras, de fonte confiável sobre Covid-19 na área de saúde. Fica a dica. Então, o que esse documento vai trazer para a gente nessa última atualização sobre a questão do isolamento? O documento vai dizer para a gente que pacientes sintomáticos devem ficar em isolamento 10 dias a contar da data do início dos sintomas. Pacientes assintomáticos que tenham dado positivo em teste de PCR ou teste de antígeno também devem ficar em isolamento por 10 dias. Tá? Isso é importante porque lá no começo, hoje ainda algumas pessoas falam, né, em isolamento por 14, 15 dias, mas a nota técnica traz pra gente 10 dias. E existe uma tentativa, né, tem se falado muito hoje em dia, em tentar reduzir esse isolamento para 7 dias, mas muita gente tem falado que isso pode ser muito perigoso. Então, por enquanto, a nota técnica traz pra gente o isolamento de 10 dias. E no caso de contatos domiciliares de casos confirmados, por exemplo, você mora lá na sua casa com seu pai, sua mãe e seu irmão.
Aí seu irmão e seu pai deram positivo para Covid, eles são lá sintomáticos, ou mesmo que estivessem assintomáticos, se eles forem casos confirmados para Covid e você mora com eles e tiver negativado, você vai lá, fez o teste e você deu negativo, mas eles deram positivo. Então, se você mora junto com pessoas que são casos confirmados de Covid, você também tem que fazer o isolamento de 10 dias, como se fosse o caso confirmado de Covid. Esse é o caso de contatos domiciliares de casos confirmados. O documento traz isso pra gente. E no caso de casos graves, síndrome respiratória aguda grave, ou casos críticos, ou casos de imunossuprimidos, aí o isolamento é de no mínimo 20 dias a contar da data do início do sintoma. E quando que esse paciente vai sair do isolamento? Quando ele tiver melhora dos sintomas e nas últimas 24 horas ele não tiver mais febre. É isso que o documento traz pra gente. A nota técnica número 4, atualizada agora em fevereiro de 2021. Pessoal, muito importante seguir as atualizações, porque como é um assunto novo, as pesquisas estão sendo realizadas, os resultados estão aparecendo, então isso está muito dinâmico, as informações vão mudando. Hoje eu estou gravando esse vídeo, agora aqui no mês de maio, no começo de mês de maio, essa era a última atualização. Então tem que ficar atento e buscar as informações recentes de fontes confiáveis, ok? Bom, outra questão que tem caído muito em concurso público é sobre sintomas de Covid. Ai, Karina, mas eu já sei quais são os sintomas. Vem comigo que eu vou te mostrar o que tem pegado muita gente nessas questões sobre sintomas de Covid. Bom, o que o Ministério da Saúde traz pra gente? Febre, tosse, cansaço, fadiga, dor de garganta, coriza, falta de ar. E aí que começa o problema. Por quê? Por causa dessas terminologias. Então, um sintoma característico de Covid é redução do paladar, seja total ou parcial. Se a redução do paladar for total, é chamado de ageusia. Se for uma redução parcial do paladar, é chamada de hipogeusia. Aí cai essa palavra lá na questão do concurso, você não sabe o que é, você perde a questão de concurso. Então, prestar atenção nessas terminologias. Outra questão importante é a redução do olfato. A redução total do olfato é anosmia. Redução parcial do olfato, hiposmia. A gente tem aí ainda diarreia, dor abdominal, calafrios, mialgia, que é a dor muscular, cefaleia, que é a dor de cabeça, fraqueza muscular, aqui é uma fraqueza muscular intensa, significativa, chamada de adinamia, a diminuição parcial do apetite, que é a hiporexia, pneumonia e mais outros sintomas que virão por aí, porque eles estão sempre acrescentando sintomas nessa lista, né? Então, o que é importante a gente prestar atenção aqui? A gente tem noção de todos os sintomas? Sim, porque a gente ouve isso o dia todo. Prestar atenção nas terminologias. Ageusia, redução total do paladar. Hipogeusia, redução parcial do paladar. Anosmia, redução total do olfato. Hiposmia, redução parcial do olfato. A adinamia, aquela fraqueza muscular intensa, significativa. E a hiporexia, a redução parcial do apetite. Então, voltando lá para a nossa questão. Ele dizia o quê? Que a reorganização das jornadas presenciais dos trabalhadores nas empresas, com mudanças de horário e diminuição da duração, têm sido adotadas por várias empresas no contexto da pandemia de Covid-19. Trata-se de uma medida que deve contemplar trabalhadores do setor industrial, mas não do setor de serviços? Não, né, pessoal? Aí foi uma redução para todo mundo, uma adequação de jornada de trabalho tanto para o setor industrial quanto para o setor de serviços. Então, essa alternativa está errada. É uma medida inócua para a prevenção de adoecimento de SARS-CoV-2? Não, uma medida justamente para evitar o contágio e o adoecimento por Covid-19. A alternativa está errada. Que visa a diminuição de exposição ao SARS-CoV-2? Sim, é o objetivo dessa reorganização de jornada, ou mesmo diminuição da duração da jornada de trabalho. É a nossa alternativa correta. E aí a gente tem a D e a E, que são alternativas incorretas. Por quê? A D, essa reorganização da jornada é inadequada para os profissionais do setor de saúde? Não, eu até concordo que não ocorreu redução da jornada dos profissionais de saúde, porque eles estão com uma demanda absurda, né? Mas a reorganização da jornada de trabalho ocorreu para muitos profissionais. Eu vou falar do local onde eu trabalho. Lá no começo da pandemia, os dentistas deixaram de atender nas unidades básicas de saúde e o atendimento foi concentrado em uma única unidade de saúde, tá? Para evitar a contaminação
andança de paciente pelas unidades. Isso durou cerca de 3 meses lá no começo da pandemia. Então, isso foi o quê? Uma reorganização da jornada de trabalho dos profissionais da área de saúde. Então, tá errada a alternativa D. Aí, a alternativa E. É uma medida que, aliada ao uso de máscara, garante a prevenção de adoecimento. Pessoal, é muito forte a palavra garante. Garantir é dar certeza que aquilo vai acontecer. Então, é uma medida que ela favorece, que ela proporciona uma menor exposição. Agora, garantir a prevenção de adoecimento, aí fica muito forte. A gente tem que tomar cuidado com essas palavras em questão de concurso público. Então, aí a gente fica, como a gente falou, com a alternativa C, que essas medidas visam a diminuição de exposição ao SARS-CoV-2. Bom, então agora nós vamos para a quinta questão. Assinale a alternativa que expressa parte da linha de cuidado no contexto da Covid-19. Alternativa A. Isolamento físico na presença de sintomas gripais por pelo menos 3 semanas. Pacientes com síndrome gripal devem estabelecer contato com o mínimo de pontos de cuidado possível para evitar a contaminação e sobrecarga dos profissionais de saúde. C. Realocação de profissionais de saúde da atenção primária de saúde para os serviços hospitalares, em particular os de terapia intensiva. Restrição de reposição de recursos humanos afastados por contraírem a doença, para que haja reserva de profissionais não infectados destinados a momentos cruciais. E a letra E. Omissão parcial de dados sobre casos e mortes por Covid-19 entre pessoas com menos de 60 anos de idade, para que se evite pânico entre a população. Então vamos lá, de baixo para cima. Essa última questão fala que a gente tem que omitir dados sobre casos de mortes, dependente da faixa etária. Isso nunca, né? Isso é falta de transparência, vai contra os princípios do SUS. Então essa alternativa, com certeza, está errada. Alternativa D. Restrição de reposição de recursos humanos afastados por contraírem Covid, para que haja reserva de profissionais para um momento crucial. Então, o que ele quer dizer aqui? Que a gente vai ter restrição de reposição de RH? Por exemplo, alguns enfermeiros ficaram doentes, né? Adquiriram Covid e foram afastados. E aí eu não vou fazer, ou vou fazer a reposição só de alguns profissionais, para que eu preserve aqueles outros profissionais da saúde que não foram contaminados para um momento posterior que possa ser um momento crucial. De forma alguma. O que a gente vê é que quando a gente tem um profissional ou alguns profissionais contraíram a doença e estão afastados, ocorre a reposição imediata desses profissionais ou a contratação de novos profissionais para que não ocorra prejuízo daquele tipo de atendimento. Em nenhum momento da pandemia a gente teve preservação de profissionais da saúde para um momento crucial. Todo mundo que está disponível entra na dança para trabalhar nesse combate contra a pandemia. Então, a alternativa D está errada. Alternativa C. Realocação de profissionais de saúde da atenção primária para os serviços hospitalares, em especial para os casos de UTI. Em nenhum momento da pandemia a gente ouviu falar disso. Até porque a atenção primária precisou muito também da participação dos profissionais de saúde e a gente não teve realocação de profissionais da atenção primária para o atendimento em UTI. Pode ser que tenha ocorrido algum caso específico, algum caso pontual, não foi uma medida adotada como padrão essa realocação de profissionais da atenção primária para os atendimentos em UTI. Então, essa alternativa está incorreta. Aí vamos para a letra A, que fala que o isolamento físico na presença de sintomas gripais por pelo menos 3 semanas. A gente viu agora há pouco o que a nota técnica fala para a gente, onde a gente tem pacientes com sintoma e caso confirmado de Covid, a gente vai ter o afastamento por 10 dias. A gente tem na nota técnica falando sobre isolamento de 20 dias, mas é específico para os casos graves, para os casos de pacientes imunossuprimidos. Não é padrão o isolamento de 3 semanas na presença de sintomas gripais. E a gente fica com a alternativa B, onde pacientes com síndrome gripal devem estabelecer contato com o mínimo de pontos de cuidado possível para evitar contaminação e sobrecarga dos profissionais de saúde. Aqui cabe um parêntese para a gente lembrar que logo no começo da pandemia foram criados com uma certa urgência as unidades sentinelas. Eu não sei se em todos os municípios existem, mas, por exemplo, no município que eu trabalho existe a unidade sentinela, onde, principalmente lá no começo, todos os casos de pacientes com sintomas gripais eram direcionados
para essa unidade. Então, a gente evita que o paciente com sintoma gripal fique circulando por todas as unidades da cidade, entre em contato com outros pacientes que estão saudáveis e sobrecarregue os profissionais de saúde. Então, um exemplo claro que mostra que isso estava acontecendo e está ainda acontecendo em muitos municípios é a criação de unidades específicas para atendimento daqueles pacientes que apresentam sintomas gripais. Então, pessoal, essa é a resposta da nossa questão. Espero que você tenha acertado. E a partir de agora, cada vez mais vão aparecer questões sobre Covid-19. É bom ficar atento. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau, até a próxima questão.